A gente vai agora para a curva do componente, né? Como é que ele vai funcionar? Se eu pegar uma fonte de alimentação variável, colocar aqui na base e colocar uma fonte aqui também na alimentação do VCC, eu posso, através dessa fonte, variar a corrente que está entrando no meu circuito. E se eu medir qual é a tensão que está presente VBE entre base e emissor, eu posso fazer um gráfico que vai relacionar a corrente de base com a tensão entre base e o emissor. Como aqui eu tenho uma junção PN, né, o componente aqui é N, P, N. Como eu tenho uma junção PN entre a base e o emissor, se eu colocar dessa maneira, ou seja, positivo na base e negativo do emissor, eu estou fazendo uma polarização direta dessa junção. Então é como se eu estivesse fazendo a curva de um diodo. Né? Na medida que eu vou variando isso aqui, essa tensão varia e a corrente que passa por ele é proporcional. Portanto, a característica IB por VBE, né, nesse caso aqui, como eu estou polarizando diretamente, é muito parecida com a curva que a gente já conhece do meu diodo, tá? Porque é uma junção PN como outra qualquer, tá? Mas eu posso também fazer uma curva de IC por VBE, variando o VBE, qual a variação de IC que eu consigo observar. Lembrando que IC é beta vezes IB, qual é a curva que vocês esperariam ver na hora que eu vou traçar IC por VBE? Então, na verdade, você vai ter a mesma curva. A única diferença é o fator, né? Porque aqui você vai ter uma corrente muito menor e aqui você vai ter uma corrente muito maior. E se vocês lembrarem, né, a própria natureza teórica das minhas curvas aqui, ó, o IC já está relacionado com o VBE de maneira exponencial também. Então, a curva de IC por VBE e de IB por VBE tem que ser proporcionais, né? Então, se a variação em VBE de IC é uma variação exponencial a partir de VBE, se eu pegar essa curva aqui e dividir por beta, é a mesma curva que eu tenho de IB por VBE. Então, as curvas de IC por VBE e IB por VBE não tem muito segredo, é aquilo que a gente já conhece mesmo, tá? Então, essas duas curvas, elas são pouco utilizadas, porque elas não têm muita serventia para a gente, ela não tem novidade aqui, tá? A curva mais utilizada é essa aqui, IC por VCE. E aqui eu preciso da atenção de vocês para vocês compreenderem como é que ela pode ser obtida. Então vamos lá. Como é que eu obtenho a curva de IC por VCE? Essa curva ela pode ser feita de uma forma muito simples. Eu pego a minha tensão, eu pego uma tensão VBB fixa e coloco aqui na base. Na hora que eu coloco essa tensão aqui, se eu olhar para o circuito de base emissor, eu vou ter uma corrente que vai fazer isso aqui, ó. Ela vai entrar na base, né, polarizando essa junção PN diretamente e vai para o terra, tá? Esta corrente que está entrando na base é a minha corrente IB. Se essa tensão for uma tensão fixa, a minha corrente IB também vai ser fixa, porque eu não tenho nenhuma outra coisa variando nesse circuito. O VBE, se tiver polarizado diretamente, é em torno de 0,7. Né? Então, eu tenho duas tensões fixas, eu tenho a tensão, essa VBB e o 0,7 que são fixos. Essa corrente IB praticamente vai ser a tensão que eu tiver em cima desse resistor dividido pelo valor do resistor. Como essa tensão aqui não vai variar também, se essas duas tensões não variar, essa tensão não varia, então essa corrente vai ficar fixa, tá? Então é isso. Eu vou ter uma corrente IB fixa. Com esta corrente fixa, o que eu posso obter? Eu posso obter o meu IC. Quanto vale IC, pessoal? De acordo com as nossas equações. Beta vezes o IB. Daí o que a gente conclui nesse circuito aqui? Se o IB é fixo, o IC vai ser fixo também, tá? O que eu preciso garantir para que isso aconteça? A única coisa que eu preciso garantir para que isso seja verdade
é que a minha tensão VBB, tá, esteja num valor que polarize essa junção adequadamente. Se a minha tensão VBB tiver um valor abaixo disso, essa junção não vai ser polarizada diretamente, então esse valor de IB não vai ser um valor fixo, ele vai ser proporcional a essa tensão e vai ser um valor muito pequeno, tá? Como a tensão, como a corrente C também é proporcional ao IB, se eu tiver um valor muito pequeno de IB, eu também vou ter um valor muito pequeno de C. Então, o que eu começo a reparar? Eu começo a reparar que eu preciso polarizar essa junção aqui diretamente. Então, dito isso, vamos imaginar que tudo isso já esteja satisfeito, né? O IB está fixo e o IC estão fixos. Então, como é que a gente vai traçar a curva de IC por VCE? O IC está fixo, né? Se eu for pensar em termos de uma curva, é uma curva constante. Isso aqui está constante. O transistor ele vai manter essa corrente constante. E aí, como é que eu consigo, então, traçar uma curva variando o VCE? A gente pega esta fonte aqui e começa a variar, tá? Então, vamos lá. Vamos começar do começo. Vamos imaginar que o meu VCC esteja com 0 volts aqui. Qual é a corrente que vocês acham que vai circular nesse pedaço do circuito aqui agora? Vai ser 0. Então, vamos lá. IC por VCE. Se eu tiver uma corrente 0 aqui, com 0 volt aqui, concorda que a tensão em cima desse resistor aqui vai ser 0 volt e a tensão em cima do VCE também vai ser 0 volt. Não tem como, né? A fonte está com 0, ela que manda em tudo aqui. Aqui vai ser 0, aqui vai ser 0. Então, eu estou neste ponto aqui, ó. À medida que eu vou aumentando esse carinha, né, eu vou passando lá 0,1, 0,2, 0,3, o que vai acontecer? Esta tensão vai começar a se distribuir entre o VCE e o meu VRC e vai começar a circular uma corrente, que no início é uma corrente pequena. Se ela é uma corrente pequena, eu vou ter uma queda de tensão aqui pequena também. Portanto, o meu VCE vai ser praticamente a variação que eu tiver por aqui, tá? Até eu atingir um valor em que eu também tenho uma condução mais ou menos constante aqui, ou seja, eu entrei na região de operação dele, né, de ativação, para que eu tenha a minha corrente fixa. Então, esse pedacinho aqui, ó, eu vou ter um aumento proporcional da minha corrente com o aumento dessa tensão aqui. A partir desse ponto, a minha corrente de coletor fica fixa. E o mais interessante é o seguinte, é que o meu VCE, deixa eu apagar um pouco aqui, porque ficou muito poluído, à medida que eu estou aumentando isso aqui, se esta corrente consegue ficar fixa, quer dizer que este cara está fixo. A tensão em cima aqui está fixa. Como a tensão VCC é a soma, né, o VCC, ele vai ser igual ao VRC mais VCE, porque esses dois componentes estão em série, tá? Como essas duas tensões estão em série, como é que eu posso fazer aqui o meu gráfico? O meu gráfico de VCE vai ser quem? A equação vai ser VCC menos VRC. Se o meu IB está fixo, se o IB ficou fixo, e esse fixo fixou também o IC, e o transistor já está começando a condução dele, né? Ou seja, ele já não, ele aqui já polarizou diretamente, já estabilizou essa corrente, eu já atingi uma tensão aqui mínima para ele poder também fornecer essa corrente. O que vai acontecer agora? A tensão VRC vai ser uma tensão constante, porque a minha corrente IC não vai variar. E quem que está variando? Quem está variando é o VCC, porque eu estou aumentando o VCC. Se o VCC está aumentando e essa tensão fica constante, o VCE aumenta na mesma proporção, tá? Mas, embora eu tenha um aumento de VCC aqui, isso aqui é legal. Eu estou aumentando o VCC. O meu transistor, ele vai estar adaptando o VCE dele, né, essa tensão aqui, para continuar gerando o mesmo IC fixo.
de forma que quem vai variar à medida que eu estou aumentando o VCC vai ser somente o VCE, o IC não. Só por comparação, tá? Se eu colocar aqui um resistor, essa que é a parte legal, né, do transistor. Se eu colocar um resistor e colocar aqui uma fonte de alimentação, isso aqui eu desenhei ela, é uma fonte constante aqui, né? Vou botar aqui, fica mais fácil. Se eu variar essa fonte, a corrente que vai circular neste resistor aqui, pela lei de Ohm, vai ser proporcional à variação da minha fonte. De forma que eu teria que o I vai ser V sobre R. Isso num componente passivo, normal. Aumentei o V, aumentei a tensão de alimentação, o R é constante, a minha corrente aumenta. No caso do transistor, é muito legal o que acontece, porque eu posso aumentar o VCC, ou seja, estou aumentando a minha tensão de alimentação, mas ele vai manter o IC fixo. Só que para ele conseguir manter o IC fixo, ele tem que variar o VCE dele. Por quê? Se ele não variar o VCE dele, à medida que eu aumento o VCC, a corrente aumenta. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que ir compensando isso para poder fazer com que a minha corrente fique constante. E por isso que a minha curva ela fica assim, ó. A hora que ele já atinge um pouquinho, né, da condução dele, a partir desse ponto, a corrente IC permanece constante, enquanto que o meu VCE está variando justamente para manter esta corrente constante a partir do aumento do meu VCC. Obviamente que ele não consegue fazer isso para o resto da vida, vai chegar num ponto que, apesar dos esforços que ele faz, ele não consegue, e aí ele pode entrar na região de ruptura, e aí ele vai queimar do mesmo jeito que o diodo queimaria quando ele está ultrapassando os limites máximos dele, tá? Então, ó, essa curva aqui, de todas, é a mais importante que vocês precisam saber, tá? Essa aqui é a que define o funcionamento do meu transistor. Para um valor de IB fixo, eu tenho um valor de IC constante, e quem varia para compensar isso é o meu VCE. Uma pergunta que eu faço para vocês aqui, ó. Vamos imaginar que eu altere esse resistor RB, tá? O que vai acontecer? Se eu gerar a mesma curva, vamos imaginar que eu tenha diminuído o RB. Diminuir um pouquinho o RB. Se eu for traçar uma curva parecida com essa, aonde que ela seria traçada, pessoal? Vamos manter essa curva na tela aqui, ó. Essa aqui é a curva na situação inicial, onde meu IB é de 10 microamperes, tá? E agora o que eu fiz? Eu peguei o meu resistor que estava mantendo o IB em 10 microamperes, eu diminuí o valor dele. O que vai acontecer? O que vocês acham que vai acontecer? Olhando no circuito primeiro, depois a gente faz a curva, acho que fica mais fácil assim. Então, meu IB, o novo IB, né, ele vai ser um IB maior, né? Então, eu vou ter um IB aqui maior do que o de 10 microamperes. Se eu tenho um IB maior, o meu IC também vai aumentar. Beleza? Se eu fosse traçar uma curva agora, eu vou fazer a mesma coisa. Vou começar de 0 até um valor máximo aqui de VCC para poder traçar, para poder medir IC e medir VCE. Onde que ela seria traçada aqui? Se você tiver aqui, vamos imaginar que eu tenha diminuído esse resistor de maneira a fazer que o IB passou de 10 para 20 microamperes, tá certo? O que vai acontecer com o meu IC? O meu IC também vai aumentar proporcionalmente. Então, ele vai para 2 miliamperes, certo? Se dobrou ali, dobra aqui também. Então, eu teria um IC em 2 miliamperes. E eu teria um comportamento semelhante, só que agora em 2 miliamperes, né? Ele teria aqui uma corrente mais ou menos constante e poderia explodir. Então, a menos fazendo essa variação, né, continuando a fazer essa variação com o resistor, eu vou traçando curvas para vários valores de IB e vários valores de C. Obviamente que tem uma pequena variação, já vou mostrar o gráfico real dessas correntes para vocês poderem entender, mas é mais ou menos a mesma região ali que ele vai estar se rompendo. Deixa eu mostrar para vocês o gráfico real, tá, do componente. No gráfico do real, se eu pegar um transistor real e fizer isso no laboratório, eu vou ver que a minha corrente de coletor ela não é tão constante assim quanto eu imagino.
tá? Ela vai aumentando, ela tem um pouquinho aqui de inclinação, né? E essa inclinação é dada pela característica do próprio componente, né? Que ele não é um componente tão perfeito assim. Mas, sobre os pontos de vista, a maioria dos pontos de vista práticos aí, né? A gente, se você realmente precisar fazer um cálculo muito detalhado, aí você tem que ir lá para o manual e ver essas curvas lá mesmo, tá? Mas, para todos os efeitos que a gente está colocando, a gente não vai utilizar as curvas para fazer cálculo, porque é muito complicado você utilizar essas curvas aqui. Vocês vão ver que a gente vai utilizar uma coisa chamada reta de carga, que vai me ajudar a fazer com que eu melhore um pouquinho mais, ou eu compreenda onde é que o meu componente está operando. Mas essas curvas elas não vão ser muito utilizadas no cálculo que a gente vai fazer daqui para frente. Essas seriam as curvas reais, né, do componente, se a gente fizer uma experiência de laboratório mais detalhada com ele. Tá? Muito bem. Então, vamos começar a brincar de fazer conta, que eu acho que a gente precisa já começar a ter um pouquinho de vivência nisso aqui. Então, ó, usando a segunda aproximação para calcular a corrente de base, então, eu teria aqui uma corrente de base. O exemplo ele está pedindo, falou o seguinte, ó, usa a segunda aproximação para calcular essa corrente. O que é a segunda aproximação? Eu vou considerar que eu tenho um diodo aqui, e eu vou considerar que se esse diodo estiver em condução, ele vai ter 0,7 volts em cima dele, que é a nossa segunda aproximação. Tá? Então, essa é a condição que está sendo dada no enunciado. Dado que eu estou considerando essa condição, qual é a tensão no resistor de base? Qual a tensão que vai aparecer aqui quando eu colocar o meu componente nessa situação? Tá? Com esses valores aí. Então, qual é a tensão VRB? Tensão em cima do resistor de base. E a corrente no coletor? Qual é a corrente que estaria passando aqui, o meu IC, estaria entrando no coletor, se o meu ganho de corrente for de 200. Então, aqui já começa a juntar vários conceitos ao mesmo tempo, né? Eu teria o conceito de amplificação de corrente a partir de uma corrente de base, mas eu também preciso calcular quanto é essa corrente de base. Como é que eu calculo essa corrente de base? Se eu tiver a corrente de base, para eu achar a corrente de coletor é simples, é só multiplicar por beta. Mas, se eu não tiver a corrente de base, e nesse caso aqui eu não tenho, eu preciso calcular. Como é que eu calculo essa corrente de base? Então, vamos lá. O circuito aqui ficou um pouquinho pequeno, mas eu coloquei só para poder reproduzir. O que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar primeiro no circuito de base. O circuito de base ele tem uma malha que se fecha dessa maneira aqui. Ó. Eu tenho uma fonte de alimentação, em série eu tenho um resistor, em série eu tenho aqui o meu transistor, a minha junção base emissor. Tá? Então, se eu coloco esses componentes aí como um circuito particular, eu posso escrever as equações de Kirchhoff para esse circuito aqui. Tá? Então, como é que eu faria para calcular a tensão no resistor de base? Então, na base, eu posso perceber que a tensão que fica nesse resistor, né, adotando essa referência aqui, se eu somar essa tensão mais a tensão VBE, como é um circuito série, na hora que eu somo esses dois circuitos, essas duas tensões, tem que dar a tensão que eu estou aplicando total aqui. Porque eu estou fechando uma malha e só tenho dois componentes, a soma das tensões dos componentes que estão em série tem que ser igual à tensão total aplicada. Tá? A queda de tensão em cima, ou a diferença de potencial em cima do RB, vai ser a diferença entre a tensão que eu estiver aplicando nesse ponto e a tensão que eu tiver neste ponto. Qual que é a tensão que eu tenho nesse ponto? A minha fonte VBB, que é de 2 volts. Qual é a tensão que eu tenho neste ponto? Daqui para o terra, só tenho o VBE. Então, eu posso escrever que o VRB, que é a tensão em cima do resistor de base, que é a primeira pergunta que está sendo feita, vai ser 2 volts, que é a minha fonte aplicada, menos 0,7, que é o meu VBE. Se eu fizer essa conta aí, eu vou ver que tem VRB, vai ficar com 1,3 volts. Tá? E óbvio,
como eu já tinha visto que a tensão aplicada na base era maior que 0,7, eu já sei que a junção base-emissor está polarizada diretamente. Se ela não tivesse polarizada diretamente, eu não poderia dizer isso. Tá? Então, essa é a tensão no resistor de base. Se eu tenho a tensão no resistor de base, eu tenho a corrente que passa por ele. E a corrente que passa por ele é a minha corrente de base. Tá? Como é que eu faço para poder calcular isso? Tensão sobre corrente. Então, tensão em cima desse resistor, dividido pela resistência dele, vai dar a corrente que passa aqui por ele. E essa corrente é a minha corrente de base. Portanto, 1,3 dividido por 100 vezes 10 a terceira, que é o valor do resistor, daria 13 microamperes. Acabei de descobrir quanto vale a minha corrente de base. Se eu sei a minha corrente de base, eu sei a minha corrente de coletor. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês é o seguinte, pessoal. A relação IC igual a beta vezes IB, esta relação, ela só vale, tá? Isso aqui é importante, eu acabei esquecendo de falar, só vale se o transistor estiver operando na região ativa dele, tá? Guarda essa informação, embora vocês não saibam muito bem ainda, né? Identificar se o transistor está ou não na região ativa, mas guarda essa informação. Esta relação só vale se o meu transistor estiver operando na região ativa. Se ele não estiver operando na região ativa, eu não posso utilizar essa equação e a gente já vai ver um exemplo desse tipo. A corrente de coletor vai ser beta vezes IB, então eu vou fazer o beta 200, a corrente de base eu já obtive que é 13 microamperes, vai ser 2,6 miliamperes. Não está sendo perguntado, mas eu gostaria de calcular o VCE. Quanto vale o VCE? Agora eu vou olhar esse circuito aqui, ó. O circuito que é formado pela minha fonte, pelo meu resistor e pelo meu transistor. Tá? Se eu olhar o circuito sob esse ponto de vista agora, eu tenho uma tensão que vai ficar aqui em cima, é a minha tensão VRC, e uma tensão que fica aqui em cima, que é a minha tensão VCE. E essas tensões estão em série. Então, o que eu posso fazer? Eu posso dizer que a soma de VCE mais VRC vai ter que dar a minha tensão de alimentação total, que é o meu VCC. Portanto, como é que eu consigo achar o VCE? É simplesmente pegar o valor de VCC menos o valor de VRC. Então, se eu fizer isso, VCE é VCC menos VRC, o VCC eu tenho, que é 10 volts, o VRC é a tensão em cima do resistor de coletor, que é a corrente que passa por ele vezes a resistência dele. Se eu fizer essa conta, eu chego que o meu VCE é de 7,4 volts. Tá? Coloquei isso aqui adicionalmente, porque já já nós vamos precisar desse valor aí para poder calcular algumas coisas no circuito. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos repetir esse exemplo aqui. Ao invés de colocar 2 volts, nós vamos colocar 4 volts aqui e ver o que acontece. Então, guarde o seguinte. Quando estava 2 volts, o meu VCE era de 7,4 volts aqui. Tá? Se eu mudar o circuito colocando para 4 volts, o que acontece? A base, a minha corrente vai aumentar, porque eu aumentei a tensão, essa tensão aqui no VBE fica constante. Então, vai ficar 4 menos 0,7, que é o que fica em cima do resistor, dividido pelo valor do resistor, vai dar 33 microamperes. Eu tinha uma corrente bem menor no exemplo anterior. Multiplicando por beta, vai dar 6,6 miliamperes aqui. Então, está passando agora 6,6 miliamperes em cima desse resistor. Eu mudei a corrente de base, mudou a corrente de coletor. Tá? E aí o meu VCE, se eu pegar 10 volts menos a queda de tensão em cima desse resistor, causada pela passagem dessa corrente, a tensão que sobra é o que está no VCE. Vai ficar 3,4. Tá? O que vocês perceberam? À medida que eu passei a minha tensão de 2 volts para 4 volts, o que aconteceu no meu circuito, no geral aqui? A primeira coisa que eu reparo é, eu aumentei a tensão de base, o VCE diminuiu. Então, ó, o que está acontecendo aqui em linhas gerais? Eu aumentei a tensão de base, com esse aumento da tensão de base, eu aumento mais a minha corrente de base,
Se eu aumento a minha corrente de base, eu aumento a minha corrente de coletor. Se eu aumento a minha corrente de coletor, esta queda de tensão no resistor de coletor aumenta. E para manter a lei de Kirchhoff, quem que tem que diminuir? O meu VCE. Então, o que o transistor está fazendo? Ele está alterando o VCE conforme uma mudança em IB. Então, ó, olha o tanto de coisa que está acontecendo. IB aumentou, IC aumentou e VCE diminuiu. São 3 coisas que aconteceram ao mesmo tempo. O que vocês imaginam? Se eu continuar aumentando aqui, ó, de 4 para 5 volts, esse processo vai continuar, não vai? O meu VCE vai continuar diminuindo, não vai? Só que até que ponto que eu consigo chegar em VCE? Qual que é o valor mínimo que ele pode ter? Eu tenho um diodo para cima e um diodo para baixo, certo? Porque é o NPN, né? Eu tenho P aqui, P, N e N. A tensão daqui para cá vai ser a tensão, teoricamente, em cima desses 2 diodos. Então, se esses 2 diodos estiverem polarizados diretamente, uma tensão anula a outra. Então, qual que é o valor mínimo de VCE que ele pode atingir? Muito próximo de 0, certo? Então, ó, o VCE pode atingir no mínimo 0. Mas se eu for aumentando isso aqui, ó, vai chegar uma tensão que o VCE vai ser 0. Concorda comigo? Cadê a equação dele aqui? Ó? Fica mais fácil entender por essa equação aqui. Quer ver? Ó? Ó, VCC menos VRC é a tensão que está em cima do VCE. VCC é 10 volts. VRC é o produto da corrente pelo resistor. Se essa corrente começar a aumentar muito, vamos imaginar que esse produto aqui de 10 volts vai ser o ponto onde meu VCE vai ser 0. Se a corrente continuar aumentando, esse valor aqui vai ser maior que 10. Portanto, eu vou ter 10 menos um valor maior que 10. E aí a minha tensão no VCE vai ser negativa. Eu não tenho como ter uma tensão negativa aqui. Do ponto de vista real, na prática, na realidade, não tem como. Eu tenho uma fonte de tensão de 10 volts e desse lado eu tenho terra. Como é que eu vou ter uma tensão negativa? Não tem nada que crie essa tensão negativa. Não tem como criar uma diferença de potencial negativa aqui. Então, quando eu atingir o VCE de 0 volt, eu vou ter atingido a corrente máxima que eu posso ter no meu circuito. A partir disso, eu posso aumentar IB o quanto eu quiser. Não tem como passar mais do que essa corrente, porque não tem como descer mais que 0 nesse VCE. E é esse ponto que vai definir que o transistor saturou. A expressão saturação quer dizer exatamente essa. Não tem como ele passar mais corrente no circuito e, portanto, não tem como ele diminuir mais ainda o VCE. À medida que eu estou aumentando a minha tensão de base e, obviamente, aumentando a minha corrente de base, eu estou começando a alterar o comportamento do meu transistor. Antes ele tinha uma corrente que era proporcional, estava respondendo bonitinho, mas na hora que ele chegou num ponto em que ele não consegue mais variar o VCE para compensar e manter essa corrente proporcional, essa corrente vai ficar constante, o meu VCE vai ficar 0 e eu posso aumentar o IB o quanto eu quiser, que eu não vou ter aquela amplificação de beta original. Por isso que eu falei que o beta ele só vale para uma parte da região de operação do transistor, que é chamada de região ativa. Se ele entrar nesse modo que eu acabei de explicar, que é a da saturação, não vale mais. Tá? Então, é só um exemplo aí, que eu estou adiantando a nossa discussão que vai acontecer na próxima aula, para a gente compreender que esse transistor, à medida que as coisas vão acontecendo com ele, ele vai mudando de região de operação. E eu preciso ficar atento com relação a isso, porque senão eu posso chegar a cálculos que são incoerentes com a realidade.